galera, o Lula soltou uma fala falando sobre a Venezuela há uns dias pra trás, onde ele disse que, legal, ninguém tem que discutir sobre o que acontece na Venezuela, aliás, é só o povo venezuelano que discute isso, a gente não tem nada a ver com essa história. Deixa quieto, não vamos mexer. Porém, obviamente, ele esquece que o próprio Lula se comprometeu a fiscalizar, e a gente está falando de um país onde virou uma ditadura e o próprio povo pede ajuda do exterior para interferir nessa fraude eleitoral que aconteceu dentro da Venezuela. Então, assim, né, não tem como o cenário internacional não olhar. Só que o Lula disse ainda mais que praticamente ele diz isso e não quer intrometer na Suprema Corte dos outros países porque não quer que ninguém intrometa dentro da sua Suprema Corte. Aí me fez pensar algumas coisas e deixar uma pulga atrás da orelha, né? Mas não vamos falar sobre isso aqui. Porém, a questão é a seguinte: depois da fala do Lula, o Maduro saiu aí completamente de uma vibe cão agressivo para uma borboleta adorável com o Lula, né? Isso surpreendeu muita gente mesmo. Primeiro, vamos entender a fala do Lula. Olha aqui para vocês verem que falinha meio assim, né, contraditória. Nota junto com a Colômbia, sabe, dizendo da nossa inquietação de você não ter uma prova do resultado eleitoral. Ele deveria ter mandado a nota para o Conselho Nacional Eleitoral, que foi criado por ele próprio, que tinha 2 membros da oposição e 3 do governo. Ele não mostrou, foi direto para a Suprema Corte. Eu não tenho o direito de ficar questionando a Suprema Corte de outro país, porque eu não quero que nenhum país questione a minha Suprema Corte, mesmo quando ela erra, mesmo quando ela faz como fez comigo de não me deixar ser candidato em 2018. Levemente super democrático. Imagina, ele só criou um sistema, né, que julgaria essas eleições composto por 3 pessoas da base e 2 da oposição. Ou seja, mesmo caso 2 da oposição votasse contra, não daria o total para eliminar ele. Incrível isso, né? E vamos falar oposição, né? Acontece é que o Maduro, depois da fala do Lula, resolveu falar um pouco sobre o que ele achou do Lula. E, obviamente, não foi em tom de ameaça, igual a Venezuela tinha feito da última vez, quando o Lula meio que deu um corte neles no BRICS, né? Agora foi com um tom bem diferente. Rompió el silencio. Lula afirma que no cuestionará al TCJ para evitar que otros países hagan lo propio con la Corte Suprema de Brasil. Así también hay otro comentario donde dijo: Maduro es un tema de los venezolanos, no de Brasil. ¿Qué opina el presidente Nicolás Maduro? Sí, la estuve viendo en la mañana, me parece muy bien. Estoy de acuerdo con Lula. Cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos, sus conflictos, sus problemas. Brasil con sus instituciones y su dinámica nacional, soberana, y Venezuela con nuestras instituciones y nuestra dinámica también soberana. Me parece que ha sido una reflexión sabia de Lula. Pudiera decir, punto a favor de Lula. Sin más ni menos. Punto a favor de Lula. Esse finalzinho, ponto a favor de Lula, entregou o jogo todo, né? Entregou tudo pra gente. E praticamente, vamos falar que o Maduro já assim, né? Já chega de cara lavada mesmo, falando sobre democracia, instituições e que países têm que preservar um ao outro, sendo que há pouco tempo atrás ele estava querendo invadir um território que era considerado da Venezuela, com a Guiana, né? Assim, super soberano ele. Imagina, pessoa amável, muito amável e super democrática. Mas é isso. Vocês acham que essa história ainda vai ter muita coisa para desenrolar? Eu acho que sim, que a gente vai ver muita treta ainda com a Venezuela. Mas muita treta mesmo. Tá meio que assim, não assopra e morde com a Venezuela entre Brasil, mas acredito que uma hora a bomba explode. E vai explodir para que lado exatamente? Põe aí nos comentários e a gente volta com mais vídeos daqui a pouco. Pessoal, hoje é bomba pura. Vocês sabem que o Lula praticamente tem umas falas um pouco surpreendentes. Mas a que ele fez agora, com certeza não vai passar batido,
praticamente vai criar um caos internacional e ainda mais, vai fazer com que pessoas e até mesmo governos questionem a justiça brasileira. Vamos lá que eu vou te explicar o que está acontecendo. Você deve estar curioso, porque essa fala que o Lula fez praticamente gerou a maior polêmica, o maior caos de todos. E tá fazendo agora com que praticamente não só a justiça brasileira fique com os olhos abertos, mas também a justiça internacional. E você precisa ficar sabendo desse tipo de conteúdo. Sem contar as outras coisas que estão acontecendo. Donald Trump agora travou uma guerra. E a gente já tá começando a ver os resultados da diferença da direita com a esquerda nos Estados Unidos. E olha que ainda nem teve a posse do Donald Trump, né? Mas aí, qual que você acha que é melhor, a esquerda ou a direita? Já que a gente citou isso, vamos falar também da Gleice, né? Que comparou praticamente um artigo publicado sobre Bolsonaro com a mesma coisa de um assassino que defende o direito à vida. É muita treta mesmo. Pra você que não me conhece, eu sou Alessandra Gonçalves, sou jornalista e hoje eu vou te explicar o que tá acontecendo no cenário brasileiro, que vocês sabem que é uma loucura. A cada dia que se passa, o Brasil se torna mais uma república das bananas. Bora lá então? Vamos começar com a matéria que é o ódio da esquerda, que é sobre a comparação da Gleice Hoffmann, dizendo que é como um assassino defender o direito à vida, o post do Bolsonaro, né? O que aconteceu, galera? Vocês viram que o Bolsonaro meio que assim fez um artigo e foi publicado na Folha de São Paulo. Nesse artigo, o Bolsonaro falou nada mais, nada menos do que a verdade, do que todos os brasileiros sabem, que é: a direita ganhou da esquerda e teve uma lavada nessas eleições, e sem contar nisso também tá tendo uma onda do conservadorismo no mundo. Óbvio, qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que isso tá acontecendo, que é uma verdade. Porém, Bolsonaro, depois de falar isso, citou que a esquerda tá inconformada, que ela tá revoltada com essa ascensão da direita e tá com medo disso. Em resposta a uma resposta que praticamente assim, a gente olha e fala que coisa mais aleatória, a Gleice Hoffmann faz essa comparação de como um assassino defender o direito à vida, falando que então seria uma hipocrisia o Bolsonaro dizer isso e sem contar defender os direitos conservadores. Uma coisa eu tenho que dizer pra vocês, incomodou ela, porque senão ela não teria feito essa fala. Obviamente não teria feito. E não só a Gleice, como completamente a esquerda tá incomodada agora com Bolsonaro, mas não só com Bolsonaro, como principalmente com uma pessoa que tem ainda mais fama que o Bolsonaro e que pode dar essa força para que Bolsonaro volte em 2026, que é então o Donald Trump. E para quem não viu ainda, Donald Trump está declarando guerra completa a todos os ideais da esquerda. Com certeza o principal é com a segurança, né? Para quem não sabe agora, depois da eleição de 2024, os furtos voltaram a ser considerados crimes graves na Califórnia. Então, resumindo, já que tá começando aí uma nova era. E a esquerda sabe que essa nova era incomoda muita gente, inclusive eles, né? Porque assim, o povo prefere muito mais uma segurança, prefere muito mais uma linha mais conservadora do que essa anarquia que a gente tem. E agora tá tentando usar de tudo que Donald Trump está fazendo contra ele mesmo. Ou seja, um dos exemplos claros foi o fato aí de que provavelmente a gente vai ter brasileiros que serão deportados. Como assim? Que história é essa? Tá tendo tanto, mas tanto boato na internet sobre essa deportação dos brasileiros, tá? Inclusive estão usando isso para atacar Donald Trump e ainda atacar o Bolsonaro por estar aí compactuando com Donald Trump. Isso agora piorou ainda mais depois que tivemos a nomeação de Tom Homan para a parte de políticas de imigração. Por quê? Esse cara praticamente ele tem uma política considerada por uns mais extrema, ou seja, de ser anti-imigração, anti essas pautas. Porém, tá todo mundo entendendo errado, tá todo mundo achando que ele vai pegar, botar todos os brasileiros, vai colocar no barquinho e vai mandar de volta pro Brasil. Não é assim que funciona. Essa política vai vir, provavelmente, contra a imigração para imigrantes que estão ilegais dentro dos Estados Unidos. Não só brasileiros, mexicanos, chineses, qualquer nacionalidade que a pessoa tá ilegal dentro do país, obviamente vai ser deportado. E essa política é óbvia o porquê que ela está acontecendo. A maioria dos crimes que são cometidos nos Estados Unidos, com furto e outras coisas nesse sentido, são feitas por imigrantes.
mas não imigrantes que estão legalizados. Sim, imigrantes que estão ilegais, que não têm documentos dentro dos Estados Unidos, que praticamente o governo não tem nem sequer controle. E uma forma de aumentar a segurança é, querendo ou não, fazendo a deportação desses imigrantes. E sem contar. Então, essa política será feita contra essas pessoas que estão ilegais, não estão legalizadas dentro do país, que na sua grande maioria, não são todas, estão indo para lá e não estão fazendo praticamente coisas que são muito corretas e estão atrapalhando o povo norte-americano dos Estados Unidos. E isso, querendo ou não, é uma pauta e uma política que está entrando de Donald Trump agora. Tom Homan para a de imigração. O presidente eleito chamou o novo encarregado de czar das fronteiras, em referência aos reis absolutistas da Rússia até a Primeira Guerra Mundial. De acordo com uma publicação de Trump na própria rede social, Homan será responsável por todas as fronteiras e também vai comandar a deportação dos estrangeiros ilegais. Ele foi diretor de imigração e fiscalização aduaneira durante parte do primeiro governo Trump, quando implantou uma política de tolerância zero com imigrantes sem documentos. Em julho, durante discurso na convenção republicana, Homan disse que era melhor os estrangeiros ilegais já começarem a fazer as malas. You better start packing now. Outro defensor das deportações, Stephen Miller, foi confirmado hoje como vice-chefe de gabinete. Ele ficará abaixo de Susie Wiles e vai cuidar dos assuntos políticos do governo. Donald Trump escolheu... Então, assim, a política não é contra não ter nenhum estrangeiro dentro dos Estados Unidos. É contra imigrantes que não estão legalizados dentro do país. Tá, gente? Explicado esse pedaço? Vamos falar agora do STF do Brasil e também vamos falar da Suprema Corte do Mundo. Hoje a situação tá meio sinistra. Então, calma aí, senta, pega uma aguinha para você entender o que está acontecendo. O STF no Brasil vai julgar uma coisa muito importante hoje e uma coisa que vai dar muita polêmica, mas muita polêmica mesmo, tá? Por quê? Porque é um ponto delicado demais para alguns e para outros não. E que, de certa forma, vai fazer com que o STF entre num certo desespero na hora de votar. Porque ou a votação dá super legal, super bom, ou praticamente vai ter revolta ou da oposição ou da base do governo. Calma que eu vou te explicar o que está acontecendo. Bem, o STF ele vai julgar o uso de símbolos religiosos em órgãos públicos. Na próxima sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal indicará o julgamento de um recurso que questiona a presença de símbolos religiosos, como crucifixos e imagens em repartições públicas de atendimentos ao público. O debate gera em torno do equilíbrio entre as liberdades religiosas e o princípio da laicidade do Estado, que exige a neutralidade frente às diversas crenças. A ação original foi movida pelo Ministério Público Federal, que contestou a exibição de símbolos cristãos em órgãos da União em São Paulo, argumentando que a presença desses itens em espaços públicos pode constranger pessoas de outras religiões ou ateus. O bom é que a gente está vendo até um crucifixo ali, né, no próprio STF. Pois é, esse ponto pode ter duas polêmicas, mas duas polêmicas porque uma, a gente tem um estado que é laico, então assim, qualquer religião é liberada, legal, beleza, mas porém a gente também tem um estado que usa esses símbolos em órgãos públicos. E vou falar pra vocês, é um tema que divide muita opinião pra mim, porque eu vejo duas coisas. Uma, questão de constranger pode ser sim uma possibilidade, mas também você ter um crucifixo é porque alguém colocou lá, então de certa forma também é uma liberdade de expressão do que você acha, então da sua religião e das pessoas que trabalham naquele só. Mas para mim vem a primeira pergunta. A gente não tem tanto problema para resolver no Brasil, mas tanto problema mais importante do que decidir se um crucifixo vai incomodar ou não uma pessoa. E um dos lugares que a gente tem mais isso são até hospitais. Todo mundo foi em um hospital público, viu um crucifixo, alguma coisa de religião. O que de certa forma, às vezes até demonstra uma simpatia, uma segurança maior para as pessoas. Esses símbolos religiosos. Só que é um tema muito, mas muito polêmico, porque uma coisa é certa, dependendo da votação do STF, muita gente não vai gostar disso, e também dependendo da outra situação, possa ser que a galera que é militante não goste. Então, resumindo, qualquer decisão que seja tomada vai ser desagradável para alguém. E na minha visão, sabe o que tem que fazer?
Colocar todos os símbolos religiosos. Põe, gente, deixa todo mundo colocar a religião, o Estado não é laico. Então, falo pra vocês, já fui em órgãos públicos onde eu fui atendida, às vezes eram cristãos, às vezes a gente tinha praticamente pessoas que apoiavam matrizes africanas, colocavam um quadro, alguma coisa, e eu mesmo nunca me senti ofendido com essas outras religiões. Mas isso aí é de cada um pra cada um, né? É uma decisão muito polêmica mesmo. Eu quero saber a opinião de vocês. Põe aí nos comentários o que é que vocês acham. Vocês acham que essa decisão vai ser boa, não vai ser boa, vai ser polêmica? Eu tô meio que dividido no meio. De certa forma, eu acho que tirar tudo pode ser uma forma de intolerância religiosa, como também eu acho que não ter nada também é uma opção que possa ser boa. Mas e você? Põe aí nos comentários.